Mas na verdade dá para ler assim mesmo, no princípio do acquaintance, né? Iniciei a gravação, tá? Deu? Iniciei. Beleza, então vamos lá. Bom, gente, obrigado. Vamos iniciar então agradecendo ao Tarek, né, que fez o convite. Obrigado, Tarek. É uma oportunidade legal de apresentar o que eu estou pesquisando, trabalhando. E agradecer quem organizou, né? Eu não sei quem estava na organização, Matheus, Thiago, quem mais? A Juliane, obrigado, hein? Valeu. Bom, como é que a gente vai fazer, tá? Tem uma... Deixa eu ver se eu abro o outro slide aqui, só para... Eu mandei para o Thiago, mas eu não sei se chegou até vocês, então eu vou mostrar para vocês mais ou menos a estrutura do que eu vou falar. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu preparei, tá? Porque na verdade acabou ficando um pouco extenso a minha fala. Então, talvez eu, né, à medida que eu vá desenvolvendo, eu pule algumas coisas, né, não entre em muitos detalhes em outras. É bem verdade que eu tentei não ser muito detalhista, tá? Mas como o assunto é bem complicado, eu tentei, a minha ideia é dar uma visão geral para vocês, tá? Montar uma espécie, vamos dizer assim, de quadro do panorama atual do que se chama na filosofia de metafísica da raça, tá? Então é o debate contemporâneo, ok? Então tem muito detalhezinho, mas eu tentei ser, vamos dizer assim, o mais geral possível. A estrutura é basicamente essa que está aí na tela, né? Nós temos uma primeira parte para formular a questão, que é uma introdução, depois vem as abordagens e as definições de raça, tá? Que vocês vão encontrar na literatura. Na verdade eu não coloquei todas, tá? Tem mais, mas eu coloquei as principais. Raça tipológica, geográfica, cladística ou filogenética, ecológica, o racialismo, eliminativismo, genética evolutiva, construtivismo racial. Se der, se nós tivermos, né, se der tempo, isso aqui é um bônus, né, que eu preparei, que seria falar um pouquinho sobre o construtivismo racial da Sally Haslanger, que é uma filósofa norte-americana. Eu acho, do material que está disponível assim, na praça, é a melhor formulação que tem, tá? No seguinte sentido, é a formulação com mais empenho reflexivo que vocês vão encontrar. A Haslanger vem trabalhando nisso desde o início da carreira dela e ela tem vários trabalhos discutindo o tema. O tema ela discute de maneira paralela a discussão sobre gênero, tá? Então ela tem uma abordagem para a noção de gênero que ela usa para discutir a questão racial também. E é muito interessante, tá? Eu acho uma perspectiva de discussão, eu acho que é a que tem mais empenho assim, reflexivo para discutir a questão racial. Tá? Não que as outras não tenham, mas na minha opinião é a que está mais assim, com mais intensidade. Ok? Então a estrutura é essa. Tá? Se der, eu falo da Haslanger. Se não, não. Tá? Porque de fato ficou um pouquinho grande aí a apresentação, tá bom? Bom, então, como eu falei, a ideia então é dar uma visão geral, um panorama da metafísica da raça, que é uma discussão bem atual, bem contemporânea em filosofia. Tá? Isso tem a ver, vamos dizer assim, eu não vou então fazer defesa de nenhuma posição, vou apresentar as posições que estão no debate. Tá? Isso não significa que eu não tenho uma pretensão por trás de tudo isso, que está expressa nessa frase aí. Tá? Essa frase aí, ela não tem um sentido religioso, evidentemente, da minha parte, né? Poderia até ter, mas como é da minha pessoa, não tem nenhum sentido religioso. Na verdade, isso aí é só uma maneira provocativa de referir ao meu espírito, o espírito com o qual eu estou nessa discussão, né? Que é a ideia de, vamos dizer assim, investigar todas essas questões com um espírito objetivo, né? De verdade objetiva, tá? O que é, no debate, para quem conhece a discussão em torno das concepções relativistas, né, e não relativistas, não só no que diz respeito à raça, mas a gênero e conhecimento, que são três, vamos dizer assim,
três exemplos bem importantes na literatura que envolvem a discussão sobre relativismo, né? Então, isso aqui é mais uma espécie assim, a minha intenção, né, por trás de tudo isso é uma intenção, vocês podem chamar de alguém que está preocupado com uma investigação objetiva em relação à raça, tá? Portanto, alguém que não tem, vamos dizer, pendores relativistas nessa discussão, tá bom? A ideia é isso, sem contar que tem o filme da Por Conta, que essa passagem do João aí vocês podem ler como uma formulação anterior ao Bertrand Russell, do princípio de contato, formulado pelo Russell, tá? Ok? Então, vamos lá, vamos começar. Introdução à metafísica da raça. Bom, para iniciar, o que se entende por metafísica da raça? Não tem grandes elaborações, na verdade, o que se entende por metafísica da raça é o debate contemporâneo sobre uma pergunta fundamental acerca da raça, ou das raças, tá? Então, qual é a pergunta? Se raças existem, ok? Então, é esse o nome que se dá, ou melhor, o nome metafísica da raça é atribuído a esse debate, às respostas, aos problemas em torno dessa pergunta fundamental, se raças existem ou não, ok? Bom, então, como é que funciona, tá? As respostas a essa pergunta fundamental podem ser basicamente, na verdade, três tipos. Eu não vou entrar numa terceira posição, senão a coisa fica demasiadamente grande, extensa, tá? Então eu vou pegar as duas principais, porque essa terceira resposta, que é uma resposta que a gente chama deflacionista, ela é muito atual mesmo, muito mais. Se o debate é contemporâneo, a posição deflacionista é mais atual ainda, porque é de 2019. Tá? Então, eu deixei de lado. Então, você pode, diante dessa pergunta, a gente pode responder ela de duas maneiras, pelo menos. Tá? Sim, raças existem, ok? E não, raças não existem. Bom, se eu disser sim, raças existem, eu me comprometo nesse debate com as posições chamadas realistas, ou com os realismos. Tá? Se eu disser não, raças não existem, eu me comprometo, ou estou defendendo, né, uma posição eliminativista, ok? Eu esqueci de acordar com vocês uma coisa. Eu prefiro que façam perguntas à medida que eu vou falando, tá? Para ficar um debate. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, eu prefiro que faça ao longo da fala, tá? Não precisa esperar terminar, tá? Então, se eu disser não, se eu me comprometer com uma resposta negativa, eu sou um eliminativista, ok? Pode responder sim, sem ser realista? Não. Se eu for, já que é uma construção social, existe. Oi? E se eu acreditar que raça é uma construção social histórica? Sim. Eu vou responder sim, existe, mas é uma construção histórica. Sim, e aí você é um realista. Os construtivistas entram dentro da tradição do conjunto dos realistas. Os construtivistas são realistas. Nesse debate são. Parece uma tradição inteira. Não, você está dizendo ela é real, ela existe. Quando a gente chegar na formulação construtivista, você vai ver. Se a gente pegar a filosofia da matemática... Sim, aí não. Usualmente construtivistas... São não realistas. É um antípoda, né? Eu, na verdade, não entendo porquê, né? Mas, enfim, no debate isso está caracterizado assim. Eu acho que é muito importante que tenha essa atribuição de existe independentemente. Então, esse, na verdade, esse é um ponto de discussão, tá? Porque é um dos problemas que os realistas construtivistas vão ter, entendeu? Eu acho que, já te dou a pergunta e a resposta, às vezes, Gustavo. Eu acho que, vamos dizer assim, as perspectivas realistas, elas não funcionam exatamente por isso, tá? Esse é o ponto nevrálgico. Vai lá, Gustavo. A gente é aluno da filosofia da ciência, do professor Marco, né? Está lendo muito Descartes. Sim. Eu estava lendo hoje e vi que
Descartes, né, ou toda a tradição anterior divide, desde Aristóteles, né, em essência e acidente. Aí eu cheguei agora, mas eu já tive essa dúvida. A raça, nesse caso, ela seria essencial, algo essencial, ou um acidente? Você vai ver, tem essa noção de essência, ela vai entrar aqui no debate um pouquinho mais à frente, espera só um pouquinho, tá? Então, os realismos, portanto, eles são divididos em dois tipos, tá? Biológicos e não biológicos, ok? Tá? Nos realismos biológicos, vocês vão ter o genético e o não genético, ok? Então são subdivisões. Para o realismo biológico genético, a raça é o quê? É uma propriedade genética hereditária, tá? E, por sua vez, os realismos não genéticos vão ser de 4 tipos, tá? Como eu disse, eu não coloquei todos aí, tá? Coloquei os principais. Tipológicos, geográfico, filogenético ou cladístico e ecológico, tá? Então são 4 concepções realistas não genéticas de raça, tá? Essas aqui são as primeiras, vamos dizer assim, as primeiras elaborações, as primeiras teorias raciais que vocês vão encontrar, não teorias, elaborações sobre classificações raciais que vocês vão encontrar na literatura, tá? Depois, isso aqui é já anos 30, tá? Com um grande biólogo chamado Ernest Mayr, tá? E isso aqui é atual, tá? Basicamente, os autores que estão discutindo isso são autores que estão dando aula hoje, tá? Aqui é uma bióloga e filósofa chamada Andreasen, tá? E aqui eu acho que é o Philip Kitcher, tá? Acho não, né? Tá bom? Bom, então, para finalizar, então, o realismo não biológico vai entrar, então, os construtivismos sociais. Uma questão em termos assim, então pessoas defendem isso contemporaneamente. Sim. Existe Sim. uma sim. Em termos assim, de quantidade, heterodoxo. Como assim? Não há uma posição hegemônica. Não tem posição hegemônica nenhuma nesse debate. Tá? Dentro do construtivismo social, não é hegemônica? Nas ciências humanas, tá? Mas na biologia não. Tá? Então tem assim, esse é os trabalhos da Andreasen, por exemplo, que é o que eu estou pressupondo aqui, na minha exposição eu vou pressupor, na verdade não, vou usar muita coisa dela, não são consensuais. Ela é uma defensora da raça cladística, né? Talvez a mais empenhada, né, nesse debate. Aí tem críticas, tem biólogos que não concordam, divergem sobre questões pontuais, a mesma coisa sobre raça ecológica, e do ponto de vista dos filósofos, né, também não tem muito consenso entre os filósofos. Você tem uma certa predominância na filosofia interessante. É assim, do ponto de vista da questão racial e de gênero, os construtivistas são, nas ciências humanas, eles são predominantes, é a posição hegemônica, tá? E na filosofia, a maior parte dos filósofos que discutem gênero e raça são construtivistas, ainda que, no geral, assim, para em relação às demais áreas, concepções construtivistas não sejam a regra, né? Nem relativistas. Essa literatura sobre realismo biológico, ela discute também consequências políticas de se afirmar algo assim? Tem. Não, tem, por exemplo, tem um livro muito legal, tem 2 livros, inclusive está em português. Eu não consegui montar eu ia montar uma bibliografia básica para passar para vocês, mas acabei não conseguindo. Tem um texto que inclusive está em português, Genética ou Biologia como Ideologia, uma coisa assim, se não me engano, que é do Levontin, que é um dos geneticistas, o grande geneticista dos anos 70 para cá, que faleceu ano passado, ou esse ano, agora não me lembro, tá? Richard Levontin. Ele tem pelo menos 2 livros do ponto de vista discutindo as questões políticas. Dos grandes geneticistas, ele é um, mas também tem outros, assim, tem muita literatura mostrando como que, por exemplo, os desenvolvimentos da genética contemporânea têm aspectos políticos e ideológicos por trás, né? Tá? Então tem muita literatura sobre isso.
Não aqui, mas em língua inglesa, né? Quando você se refere a raças existem, você está se referindo a raças de qualquer espécie ou só do ser humano? Ah, então, isso é uma carta na manga, tá? Mas aqui, na verdade, é o seguinte, é espécie humana, tá? O que me interessa. O problema é que da biologia para a filosofia, né, o que acontece? O conceito em biologia de raça é um conceito de, isso vai aparecer mais adiante, subespécie, né, no sentido geográfico do Maia. Né? Então aí tem que ter esse cuidado, quando está falando da biologia, você está falando de espécies ou subespécies. Né? Agora, se você sair desse registro biológico, daí o sentido não é esse. Não está se tratando de subespécie. Tá? Ficou claro? Então, construtivismo, não biológico. Ok? Tá rápido demais? Não? Tá ok? Bom, então, há tipos de construtivismo. Tá? Pelo menos 13. Isso aqui não é coisa da minha cabeça, vocês vão encontrar, tá, na literatura, o que se chama de construtivismo magro, interacionista e institucional. Ok? Então esse é o panorama geral que na verdade estava naquela primeira, aquele primeiro slide que eu apresentei, tá bom? Então vamos começar, tá? Concepções tipológicas, tá? Que é vamos dizer assim, nesse debate, historicamente, são as primeiras formulações e classificações raciais que vocês vão encontrar. Tá? Então, um dos primeiros, ficou pequeno, mas enfim, um dos primeiros trabalhos nesse sentido vai ser desse cara aqui, François Bernier, tá? De 1684, uma nova divisão da Terra. Tá? Então, é antigo pra caramba. Tá? Depois do Bernier, aqui na verdade não estão todos, tá? Eu só coloquei alguns dos mais importantes. Tem o livro do Linneu, né? Que é o pai da taxonomia biológica, né? O cara que formulou, nesse livro aqui, Sistema Natural, formulou a classificação taxonômica, né? 1735. Depois vocês vão ter um outro livro bastante importante, um outro pensador, na verdade antropólogo, né? Muito importante, e um texto muito importante para isso, que é o Blumenbach. Tá? Então, sobre a variedade natural do tipo humano, é 1775. E por fim o Gobineau. Tá? Tem muito mais gente, tá? Mas eu só selecionei esses 4 aqui que são talvez os mais de 1853, já está, né? Bem adiante aí. Foi no modo do slide. Ah, sim, desculpe, eu não vi que eu não estava. Tá. Obrigado. Melhora, né? Então, eu não me dei por conta. Então, o Gobineau, aliás, o Gobineau é interessante porque ele vai ser o cara que vai influenciar o Nietzsche. Tá? O Nietzsche leu, não, desculpa, influenciar, falei bobagem. Influenciar ele tem uma certa influência no Galton, e o Galton que é o que influencia o Nietzsche, tá? Teoricamente, né? Tá bom? Bom, então, essas são talvez as 4 principais. Dessas 4, as raças de Blumenbach, assim é chamado, né? Raças de Blumenbach, talvez seja uma das mais importantes. Bom, só para vocês terem uma ideia, tá, de como é que funciona a discussão desse povo. Olha só, o Bernier, por exemplo, que é o primeiro, tá? Isso aí são as raças do Bernier, tá? Francesa, espanhola, inglesa, dinamarquesa, é um catatal de coisa, tá? Sueca, alemã, polonesa, enfim, africana. Depois, tem coisas que nem existem mais, né? Reino de Arakan, Sião, Ilhas da Sumatra e Bornéu. E, por fim, os lapões, são 4 raças, tá? Que ele classifica. Isso é 1684. Esses caras, na verdade, eram caras que viajavam pelo mundo lá fora e iam tomando contato com as diferentes culturas e iam escrevendo, né? O Blumenbach, por sua vez, ele tinha 4 raças, tá? no trabalho dele. Ele classificava. Ele tinha a raça europeia, a raça asiática, a africana e a americana. Tá? Depois, numa segunda edição desse texto aqui, ele introduziu as ilhas do sul do Pacífico como uma 5ª raça.
E esse cara é interessante, tá? Porque todos nós já ouvimos falar, pelo menos alguma vez na nossa vida, nos termos caucasiano e mongol, tá? É ele que cunhou esses termos. O termo caucasiano, o termo mongol, caucasiano para descrever pessoas que habitavam a Europa, o oeste da Ásia e norte da Índia, e o mongol, todos aqueles que não habitavam essa região, tá? Bom, mas o que tem de interessante para a gente aqui, tá? Do ponto de vista filosófico, é o seguinte, essas classificações, todas elas, tá? Elas têm um certo modo de procedimento, tá? Que é o seguinte, elas definem um tipo ideal, tá? Esse aqui é o tipo ideal da raça tal, esse aqui é o tipo ideal da raça tal, e a esse tipo ideal você vai subsumindo as pessoas, né? Que você vai encontrando. E o critério é filogenético, aparência? Esse é o ponto, tá? Esse é o segundo ponto, tá? Qual é o pressuposto disso aí tudo? É o seguinte, as instâncias naturais, elas são individuadas com base nas essências dos tipos específicos, tá? Por exemplo, né? Essas essências dos tipos específicos são entendidas como propriedades intrínsecas e necessárias. Esse é o importante, tá? Filosoficamente, vamos dizer assim. Que um objeto deve possuir para ser do tipo de coisa que ele é. Então, se eu tiver uma propriedade necessária e intrínseca que caracteriza o tipo ideal X, eu faço parte desse tipo. Se eu não tenho, eu faço parte de outro tipo. Tá? Portanto, são propriedades necessárias e suficientes para que um objeto seja membro de um tipo, para que um sujeito seja membro de uma raça. Tá? Bom, então, por exemplo, Bernier, o que ele usava? Tá? Nem todo mundo não tem, vamos dizer assim, uma única concepção. O Bernier levava em consideração o formato dos lábios, nariz, comprimento das pernas, pescoço, largura das costas e o critério que cai sobre a minha pessoa, que é a beleza. Tá? Ok? O Blumenbach, por exemplo, estrutura do crânio e beleza. Esse povo era aliás, a beleza para o Blumenbach é um critério para ele fazer a distinção entre os caucasianos e os mongols. Tá? Bom, então, como é que funciona isso? Tá? Essa ideia, então, isso é um tipo de essencialismo. Tá? Então, essa ideia de que você tem propriedades necessárias e suficientes para caracterizar um indivíduo como caindo numa determinada raça, é uma concepção essencialista. Isso é um termo que aparece constantemente no debate. Viu, Gustavo? Resposta para a tua pergunta. Tá? O Bernier e o Blumenbach, eles eram frenologistas ou estudavam frenologia? Eles falavam... Frenologia? Estudo do tamanho do crânio, formas... Eu acho que isso vai se desenvolver depois com Broca, se eu não estou enganado, tá? Que é bem mais aqui perto de nós. Tá? O cara que fundou a frenologia, se eu não me engano, foi o Broca. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que foi. Tá? Que é bem mais perto do Galton, aqui mais perto de nós. Tá? Assim como outras coisas, a frenologia ela foi usada como um dos pressupostos de doutrinas eugenistas. Sim, sim. E o Galton eu não sei, não lembro bem a data do período do Galton, mas ele é muito mais próximo de nós do que o Bernier e o Blumenbach. Assim como o Broca formulou a frenologia, o Galton foi o cara que descobriu as impressões digitais. O Gobineau também passeia por esses termos? O Gobineau é antes, bem antes, é 1600, né? Broca, Galton é 1800, né? Já é quase aqui 1900, entendeu? Vamos dizer assim, são os eugenistas já. Lambroso, o pai da eugenia, que é o Galton, né? Francis Galton, então é muito mais perto de nós do que o Gobineau, o Blumenbach. Eles são, vamos dizer assim, os eugenistas, eles são um desenvolvimento, tá? Eu acho que eu vou falar isso um pouquinho mais adiante, um desenvolvimento das concepções tipológicas. Tá? Em que sentido? A ideia geral é a mesma, tá? E eles são uma espécie de aperfeiçoamento no seguinte sentido. Eles vão, por exemplo, o Broca vai desenvolver um monte de aparelhos e instrumentos para medição do crânio e análise do crânio. O Galton é assim, um monte de análise probabilística, métodos, né? Ele vai descobrir as digitais. Então eles vão divergir nesses, né? Qual o método
que vai ser usado para ferir determinadas características. Isso é o que diferencia eles, mas a ideia geral é dentro do escopo da tradição tipológica. Tá? Acho que uma pergunta muito óbvia para você fazer também nesse início do horizonte, especialmente quando você está tratando dessa postura realista mais essencialista, perguntar como é que esses autores chegam a esses tipos, que tipo de acesso que eles têm a essa essência. Todos eles eram viajantes, na verdade, eles observação. Mas cognitivamente. Como assim? Empiricamente. Observação. Chega a essência do corpo. Observação. Aí você estipula arbitrariamente qual é o tipo ideal. Como é que você olha para uma coisa de essência do corpo? Você não tem termo de atividade intelectual, né? Não é, você estipula. Tá, esse conjunto de pessoas tem nariz assim, né? Num determinado comprimento formado. Exato, é uma generalização. Por amostra. Isso, por amostragem. Perfeito. Não tem nada de científico nisso, na verdade não. Mas o interessante é que no debate eles se apresentavam como. Eles surgem nessa discussão como abordagens científicas da raça. Entendeu? Mas de científico não tem nada, nem a eugenia tem. Professor, Oi. essas categorizações elas serviam a algum propósito político no sentido de justificar colonização, por exemplo? Eu acho que elas vão ser, assim, eu não conheço muito desses detalhes aí, mas acho não, elas foram usadas depois nos processos de colonização para justificar a superioridade. Por exemplo, todos eles acham que os europeus são superiores, né? Então, o que os colonizadores vão fazer? Pega essas teorias para dizer, não, nós, europeus brancos, somos superiores aos negros africanos. Né? Portanto, estamos justificados a levar a cultura e a civilização para eles, aos indígenas sul-americanos. Né? Partindo dessa premissa, pode-se dizer que essas pesquisas elas foram encomendadas, então? Não sei. Eu não levaria isso muito a sério, não. Acho que não. Nunca ouvi nada a respeito assim, mas acho que não. Aí é uma questão da dinâmica social. Assim, se tinha um processo de colonização, né, de navegações e descoberta de novos territórios, e aí tinha essas teorias rolando, os caras usam isso para justificar o que eles vão fazer. Né? Não tenha sido encomendado. É diferente da bomba atômica, né, que foi encomendada. E a miscigenação? Como é que... Porque provavelmente existia miscigenação em algum nível nessa época. Como é que você vai... Na verdade, assim, miscigenação, isso é uma coisa que eu não vou falar aqui, mas miscigenação sempre houve. Né? A espécie humana não é não miscigenada. Tá? Desde o início ela cruzou, inclusive com outros hominídeos, hoje já se sabe, né? Então, não tem um tipo puro. É bobagem isso, na verdade. Nós somos o resultado da miscigenação mesmo. Mas é mais ou menos o que os caras falam hoje. Né? Nós somos brancos, vocês, né, nos redneck nos Estados Unidos, vocês são latinos, vocês não são brancos puros. É besteira, nem eles são. Do ponto de vista genético, né? Nada garante que uma pessoa que os pais têm um determinado braço físico, um nariz de determinado formato, que o filho vai nascer com o meio do nariz. Pode, não tem garantia. A essência do nariz aí, ela pode... Não tem, na verdade não tem. Isso é falso. Mas eu sei, mas eu digo, na teoria dele, ele vai fazer o quê? Mas pensa bem, sabe? Isso é 1600. Tá? Então, o esclarecimento dessas coisas, isso é anos 70 para cá. Começa nos anos 40 com o desenvolvimento da genética, mas boom mesmo é dos anos 70 para cá. Tá? Isso vai aparecer aqui, você vai ver. Tá? Então, essa tese essencialista, o que acontece? Ela vai ser usada na tipologia, né, para definir táxons, né, numa hierarquia taxonômica. O que é isso? Tá? É uma unidade, né, num sistema de classificação genética. Tá? Então, por exemplo, espécie humana. Tá? Então, aqui nós temos os táxons, né? Filo, classe, ordem, família, subfamília, tribo, gênero e espécie. E aqui você tem, por exemplo, os Homo sapiens, aqui embaixo tem os
chimpanzés, o gorila e o orangotango. Então você usa isso para fazer as classificações em biologia. Né? Ok? Tá? Só que você pode aplicar isso para discutir raça. Né? E é isso que os caras fazem ou fizeram. Tá? Então, o que eles, aplicando esse modelo à discussão racial, as propriedades raciais são então tomadas como necessárias e suficientes ou intrínsecas aos indivíduos. Ok? Desse modo, as propriedades raciais necessárias e intrínsecas são possuídas por, isso aqui que é o importante, por todos e apenas pelos membros de uma raça. Então, se você é da minha raça, você tem as mesmas propriedades que eu tenho. Tá? E nós não comungamos essas propriedades com pessoas de outra raça. Ok? Tá? Então, sei lá, os brancos têm certas propriedades que as pessoas que fazem parte da minha raça negra não têm. Porque essas propriedades são necessárias e suficientes para mim dizer, olha, você é branco e eu sou preto. Entenderam? E eu sou negro. Ok? Tá? Então, aqui então eu estou chegando a um ponto que é interessante assim, do ponto de vista histórico. E eu não vou falar muito sobre isso, é só uma menção porque isso aí é importante. Tá? Então, então a gente está vindo de 1600, vindo, e aí aparece o Darwin. Tá? Então, com a teoria do Darwin, uma coisa que vai entrar em cena é o quê? A reprodução. Ok? Então, isso vai ser, vamos dizer assim, enfatizado, não que vai entrar em cena, vai ser enfatizado. E o que vai acontecer? Um cara que nem o Galton, que é um eugenista, né? Primo do Darwin, inclusive, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai dizer que essas propriedades hereditárias necessárias e suficientes são passadas hereditariamente. Entenderam? Tá? Na reprodução. Então, se nós nos reproduzimos entre os membros da minha raça, nós passamos as nossas propriedades necessárias e suficientes para os nossos descendentes. Tá? Entenderam? Ok? Bom, então, aqui agora a coisa começa a ficar legal, tá? Teoricamente. Tudo bem, isso é um apanhado geral do que os tipologistas fizeram, até mais ou menos... eu não entrei nos detalhes dos eugenistas aqui, para a coisa não ficar muito longa, mas enfim. O que vai acontecer? Tá? Hoje, ou quer dizer, hoje não, há um consenso generalizado, vamos dizer assim, entre os teóricos, de que o conceito tipológico, ou os conceitos, que na verdade não é um, né, tipológicos de raças, estão errados. É um erro. Esse negócio não funciona. Ok? Agora, não há consenso sobre qual é a natureza do erro. Então tem um debate entre os teóricos, né, para dizer, pô, qual é a natureza do erro dos caras? Eles estão errados, mas aonde? Tá? E qual é o tipo de erro que eles cometeram? Entenderam? Tá? E aí a máquina anda. Bom, então, Andreessen é uma filósofa e bióloga contemporânea muito boa, tá? É a que eu falei para vocês. É quem defende a ideia de raça cladística, né, o filogenético, no debate contemporâneo. Ela tem um texto muito bom, tá? Me ajudou muito a entender essa discussão toda. E nesse texto, eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque a coisa fica técnica demais, tá? Eu só vou mencionar para vocês saberem que existe. Tá? Então, ela formula nesse texto 6 críticas ou 6 argumentos contra concepções tipológicas de raça, seja qual for a concepção. Bernier, sei lá, Blumenbach, seja quem tenha uma perspectiva tipológica, ele vai ter que enfrentar 6 críticas. Ok? Ela é científica? Não, ela é bióloga, ela define raça cladística. Tá? A existência de raça cladística. Raça cladística, já te mostro o que é. É isso aqui. Ó. A resposta foi interessante. Perguntei se ela é construtivista, ela não é bióloga. Não, porque não tem... Se eu for construtivista, eu não posso ser biólogo. Quer dizer, posso ser biólogo, mas não uma concepção biológica de raça. Essas coisas não são excludentes. Isso vai aparecer também. Tá? Cadê? Roubaram? Caramba, isso aí. Tá? Isso é uma árvore, né? Filogenética. Então você tem um ancestral comum que veio até aqui, aí isso aqui se bifurcou para cá, ela defende um modelo assim para explicar o surgimento de raça. Tá?
Cadê? E também tem um problema deontológico aí, Marcos. Deontológico não, ontológico, de base, que é o seguinte: se eu tenho uma concepção biológica de raça, a minha ontologia é de tipos naturais, né? Então, ou genes, ou clados, ou ecos. Se eu for um construtivista, não pode ser um tipo natural, tem que ser um tipo social. Entendeu? Aí não, mesmo na ontologia não bate. Ok, onde é que eu parei? Aqui, tá? Então, ela vai apresentar esse texto dela, o texto é muito bom mesmo, ajuda muito a entender o debate. Essas 6 críticas aqui, que eu não vou entrar nos detalhes, endereçadas a qualquer concepção tipológica de raça. Eu não coloquei aqui, mas além disso aqui, ela também apresenta o que ela denomina, né, de 3 argumentos gerais contra qualquer concepção biológica de raça. Tá? Tem um deles, inclusive, que é parecido com uma das coisas que eu uso. Tá? Bom, genericamente, tá? Quais são esses 6 argumentos? É o seguinte: primeiro, o conceito tipológico de raça é incompatível com a teoria evolucionária contemporânea. Tá? Então, tipologia lá, 1600, 1700, 1800. E aí, a teoria evolucionária contemporânea é incompatível com esse conceito. Por quê? Porque os tipologistas concebem a raça como algo estático, que não pode mudar. E a teoria evolucionária não. As raças evoluem, mudam. Tá? Então tem uma incompatibilidade. Tem que entrar nos detalhes aí para entender o argumento, mas enfim, a ideia é essa. Tá? Então, o segundo argumento é que raças não podem ser tipos. Né? Por quê? Porque os limites entre raças são vagos. Tá? Então, por exemplo, meus filhos sempre perguntam: pai, o que eu sou, negro ou branco? Eu disse, não sei. Se olhar do ponto de vista morfológico, das características físicas, não sei o que vocês são. Se vocês caem lá, vocês caem cá. Né? 3. Né? Então, por quê? Porque os limites são vagos. Né? De fato, numa cultura, num povo altamente miscigenado como o brasileiro, por exemplo, os limites entre, se a gente aceita que existem raças, então os limites entre as raças é muito vago. Tá? 3. Bom, isso aqui é muito técnico, enfim, a ideia é o seguinte: se as essências raciais, do ponto de vista tipológico, né, são propriedades genéticas, então elas são fornecedores de verdade, né, tornam verdadeiros os tipos raciais, tá? Mas isso não acontece, tá? Por esse detalhe aí da meiose, como é que a coisa funciona. 4. Raças não são tipos porque os traços usados para individuar as raças, né, para dizer essa é a raça negra, de acordo com esses traços, são discordantes. Né? Eles não apenas são vagos, mas eles são clinais e graduais, tá? E discordantes. Ok? Tá bom? São acidentes, né? No caso... Oi? No caso, a minha pergunta lá de essência e acidente é que, na verdade, esses traços são acidentes. Não são essenciais. Eles são adaptativos, se você quiser. Né? Então, assim, por exemplo, cor da pele é adaptativa ao meio. Né? Tem um elemento genético, evidentemente, né? Tem um fator genético junto, né? Mas também tem um fator ambiental. Então, não é apenas genético. Né? 5º, incompatibilidade entre a biologia populacional, que é o que você faz hoje, e o modelo do estado natural. Isso aqui é Aristóteles, tá? A ideia de que você tem um corpo num estado natural, enfim. Tá? E 6º, incompatibilidade entre definir tipos naturais de acordo com um critério essencialista e definir os táxons em termos de relações genealógicas. Também é um argumento mais técnico, eu não vou entrar nos detalhes. É só para vocês saberem, tá? Então vocês vão encontrar 6 argumentos muito, vamos dizer assim, contundentes contra abordagens tipológicas de raça, tá? Bom, eu vou apresentar, para a gente entender qual é o problema com a concepção tipológica, um argumento que eu chamo assim, um argumento mais intuitivo, tá? Para intuir melhor qual é o problema na base aí de uma abordagem tipológica. Não é meu, é óbvio, tá? É um argumento formulado pelo Guido Barbugiani, que é um geneticista italiano, tem um livro muito bom sobre genética e raça, está traduzido em português. É um livro que ajuda bastante também a entender essa discussão. Tá? Então, o argumento é o seguinte:
Suponha dois planos cartesianos. Isso aqui, tá? Em que as abscissas são altura e as ordenadas são estatura. Tá? Então aqui você tem altura, estatura e peso. Tá? É isso? Ah não, eu repeti. Desculpa, tem um erro ali, agora que eu vi. Era peso. Tá? Então, agora vocês olham para o primeiro plano. Tá? Então, esse aqui, ó. O primeiro plano é esse aqui. Tá? O que acontece? A área interna do primeiro plano contém 4 círculos, ok? Que representam os grupos A, B, C e D. Isso aqui, tá? Grupo A, grupo B, grupo C e grupo D, ok? Onde A e C ficam acima de D e B, eu estou descrevendo o desenho, tá? Então, na verdade é isso aqui, tá? Esses dois aqui estão acima desses dois, esses dois se interseccionam aqui, esses dois se interseccionam aqui e esses dois aqui, ok? Tá? E esses dois aqui. Nesse caso aqui, tá, o que é importante é observar que aqui a coisa é um pouco mais complicada, porque na verdade os conjuntos estão praticamente superpostos, né? Então, não tem praticamente uma área mais delimitada para enxergar as intersecções, porque os círculos estão sobrepostos. Então, o que acontece? Tá? Então, eu vou pular isso aqui é só descrição daquilo que está lá. Então, a questão é a seguinte, a diferença então entre os dois planos, né? Entre os dois desenhos. Num, fica mais fácil de distinguir as áreas de intersecção, ok? Nesse aqui, dá para distinguir as áreas de intersecção, e nesse aqui fica mais complicado, porque a coisa está mais embolada, ok? Então, o que acontece? Qual é a moral, né, desse exemplo aí, desse desenho? Tá? O que a gente pode extrair disso aí em relação à discussão que a gente está fazendo? A moral é a seguinte: suponha que eu, Salcedo, faço parte do grupo C do primeiro plano, ok? Eu estou aqui, tá? Faço parte do grupo C. Nesse caso, pode acontecer duas situações, ok? Em uma, eu não fico na área de intersecção entre C e B, ou seja, eu fico aqui, eu caio aqui. Cadê? Tem um pincel ali. Eu estou aqui, ó, né? Salcedo está aqui. E na outra situação, eu caio aqui, ok? Na área de intersecção. Tá claro? Na outra, eu fico então na intersecção entre C e B ou entre C e A. Eu não botei o C e A. Bom, agora, suponha que no outro plano, um indivíduo fica exatamente no ponto central. Tá? Ou seja, eu estou aqui. Ok? O que acontece? No primeiro plano, eu posso falar ou classificar os indivíduos com base na sua altura e no seu peso. E a margem de dúvida vai ser só para aqueles indivíduos que caem na intersecção. Tá? Então, sei lá, eu não sou muito alto, não sou muito pesado, logo eu caio, estou fora da intersecção. Mas tem um cara ali que está no meio, né? Ele é mais dependendo do que a gente entende por alto, ser muito alto e ser muito pesado, ele fica na intersecção. Então as margens de dúvida vão ser para esses casos só. No outro plano, o que acontece? É uma bagunça, não dá para saber. Entenderam? Então fica difícil de dizer, de classificar as pessoas que estão aqui no centro. Entenderam? Por quê? Porque é uma sobreposição. Então, se vocês agora pensarem o seguinte, olha só. Então, a margem de dúvida, seguir o raciocínio bonitinho, a margem de dúvida fica apenas para os casos dos indivíduos que caem nas áreas superpostas ou interseccionadas do primeiro plano. Né? No segundo plano é diferente, tá? Porque é mais difícil classificar os indivíduos, não é tão fácil como no primeiro.
uma vez que a maior parte das áreas dos círculos estão superpostas. Então está tudo, não é que precisa de brincadeira, está tudo meio junto misturado. Tá? A ideia é essa. Tá? Bom, então, se eu agora estou falando de raças, né, parem de pensar em termos de estatura e peso, né, no primeiro caso eu poderia até falar sobre as raças. Né? Fulano tem a de tal raça, logo ele cai aqui. Né? Aqui tem um caso, que tem meus filhos, que é duvidoso, não dá para dizer se é negro ou se é branco, coloca na intersecção. Mas o problema é que, na verdade, a espécie humana está mais caracterizada, do ponto de vista tipológico, dessa maneira, né, do que dessa maneira. Esse é o ponto. Então, professor, em relação a países como o Japão e China, que é bem definido assim, o perfil que eles têm, o senhor acha que eles têm uma noção de outras raças junto com eles, ou é definitivamente um aspecto pelo jeito que eles nascem, que eles reproduzem, secamente mesmas características dos asiáticos? você quer dizer o que? Características físicas, morfológicas? No sentido genético mesmo. Não, Morfológico. do ponto de... Indiano é asiático. Então, assim, do ponto de vista morfológico, você até consegue identificar um chinês, um japonês. Agora a questão é a seguinte: isso era o critério que os tipologistas, que são esses caras que eu estou falando aqui, usavam para classificar raças. Só que isso não funciona para classificar raças, por quê? Porque a espécie humana é assim, ó. Então tem muita superposição. E se você usar dois critérios, fica fácil até, nariz e olhos, por exemplo. O problema é que, do ponto de vista morfológico, você tem que considerar mais coisas, que não apenas nariz e olhos. Tem que considerar a altura, cabelo, o tamanho, né, dos ossos, enfim. A coisa fica mais complicada ainda, entendeu? Então não tem como, do ponto de vista tipológico, que é essa concepção aqui, você não consegue fazer essa classificação, essa distinção racial, classificação e distinção racial. Entendeu? Ok? Entenderam como é que funciona? Então esse era um argumento que eu chamo assim, mais intuitivo, para entender o problema de base. Tá? Bom, então, findo raça tipológica. Agora nós vamos ver salto histórico, anos atuais. Tá? Então, anos 30. Tá? Raça geográfica. Tá? Então, o que está em jogo agora? Tá? Bom, além de ter um salto histórico significativo aí, né, temporal bem grande, né, vocês vão ter um aperfeiçoamento científico, né? A biologia andou léguas dos tipologistas até o Ernesto Maia. Tá? Então, um salto gigantesco, do ponto de vista teórico, de refinamento, de especialização. Tá? Bom, então, a resposta para ti. Tá? Do ponto de vista geográfico, raça é o quê? Uma subespécie. Então aí já começa a entrar um vocabulário mais técnico, um vocabulário mais técnico mesmo, tá? Da biologia. Tá? Então o que é uma espécie? Para entender o que é uma subespécie. Tá? Então o cara que vai formular isso, né? A formulação que se usa até hoje, na verdade, em biologia, que vocês vão encontrar nos manuais. Eu acabei lendo vários manuais de biologia e o pessoal, até esse geneticista, o que eu mencionei, o Barbujano, que tem um livro em português, ele usa a definição do Maia para discutir raça biológica, tá? Porque é uma definição muito operacional ainda, nos dias de hoje. Então, ele vai dar essa definição aqui para espécie, tá? No livro dele, nesse livro aqui, ó. Sistemática e a origem das espécies. Então, são grupos de populações naturais e reprodutivas, atuais ou potenciais, isoladas reprodutivamente. Esse é um ponto importante. Tá? Então, assim, é um grupo que está, do ponto de vista reprodutivo, isolado de outras populações, ou de outros grupos. Então, essa é a definição de espécie. Bom, isso nos leva, então, à noção de raça geográfica, que nada mais é do que uma subespécie. Então, o que é uma raça geográfica, segundo o Maia? É a subespécie ou raça geográfica é uma subdivisão geograficamente localizada, quer dizer, tem uma região geográfica, né,
da espécie. Então, se vocês pensarem a espécie como um conjunto, a subespécie vai ser um subconjunto, entendeu? Dentro do conjunto. Da espécie que difere do ponto de vista genético e taxonômico de outras subdivisões da espécie. Então pode ter outras, né? Então, sei lá, aqui estão os negros, aqui estão os, falando em tipo humano, né? Tá? Aqui estão os brancos, ok? São subdivisões de uma mesma espécie. Entenderam? Tá claro? Bom, então isso é anos 30, quer dizer, 49, na verdade, anos 40. Tá? Quer dizer, na verdade, nem sei, é a data da edição do livro, tá? Não sei se era anos 30 ou 40, primeira edição do livro. Então, primeira observação quanto a isso, tá? Quanto a essa concepção, é o seguinte, esse desenho que eu coloquei aqui, se a gente pensa em termos de conjuntos, então a espécie é um conjunto e a raça é um subconjunto, né? Aqui está a espécie, o conjunto maior é a espécie, né? E aqui está a subespécie, ok? Simples de entender, tá? O detalhe é que isso é localizado do ponto de vista geográfico, né? É numa determinada região do globo, tá? Do globo terrestre. Bom, segunda observação, isso aqui que é importante, tá? Do ponto de vista do Maia, tá? E aí é que vai, por que é importante? Porque no debate com as outras concepções biológicas, tá? Com raça ecológica, raça filogenética ou cladística, também tem uma ideia de raça socialmente isolada, que eu não considerei aqui, tá? Do ponto de vista dessas outras concepções, esse é um ponto importante para entender as divergências, tá? Então, para o Maia, o isolamento reprodutivo se restringe a traços biológicos intrínsecos dos organismos, tá? De uma espécie, como, por exemplo, incompatibilidade genitália ou esterilidade híbrida, né? Esse no caso das gulas e dos bulos, tá? Então, isso é o que impede você gerar outros indivíduos, né? Tá? Ou, melhor, gerar outros indivíduos não, cruzar com outras subespécies. Ok? Então, isso é o que ele entende por isolamento reprodutivo. O detalhe é o seguinte, é que isolamento reprodutivo, o pessoal da cladística, da raça ecológica, vai dizer, não precisa restringir a limitações internas dos organismos. Pode ser barreiras geográficas, por exemplo, né? Montanhas, rios, mar, isso pode proporcionar isolamento reprodutivo, até mesmo a intervenção humana, que é o que a gente faz com os cavalos e cachorros, né? A gente não diz, ó, isso aqui é um andaluz, né? Um cavalo andaluz, isso aqui não é um Rottweiler puro, pedigree. Qual é a barreira, qual é o isolamento reprodutivo que funcionou aí? A nossa intervenção. Nós pegamos os indivíduos daquela raça e isolamos eles para eles se reproduzirem só entre eles e não com outros. Tanto que se eu for num... Como é que a gente chama? Esses eventos que o pessoal vai de cachorro, como é que chama? Como é que chama isso? Onde tem exposição de cães, assim, o cara vai dizer, não, isso não é de pedigree, significa que não segue o padrão da raça, não tem a altura, não tem, né, focinho de tal característica, por quê? Porque cruzou com outro, ou seja, ele não foi isolado. Então, vários outros aspectos podem entrar como isolamento reprodutivo, e isso é importante para as outras concepções de raça, tá bom? Bom, então, terceira observação, o fato da concepção do isolamento reprodutivo do Maia ser restrita a mecanismos internos dos organismos é importante. Por quê? Porque mecanismos externos, como eu falei, podem funcionar como isolamento reprodutivo, até mesmo a intervenção humana, tá bom? Ok. Então, quarta observação. Quando se trata de isolamento reprodutivo de raças, os mecanismos são externos, tá? E foi assim que esse outro cara com um nome impronunciável, né, Theodosius Dobzhansky, tá, usou o termo, que é um outro biólogo da época do Maia. Tá? Então ele... a produção dos dois é na mesma época, né, são biólogos do mesmo período. Tá? Então,
o Dobzhansky, tá, usou o termo de isolamento reprodutivo, né, para falar de raças. Tá? O Maia estava mais focado na discussão sobre espécies, esse é o ponto. Tá? E o Dobzhansky na discussão sobre raças. Tá? Ou falou mais sobre raças. Ok? Ponto? Então, vocês já sabem que existe uma coisa chamada raça geográfica. Então, a partir dessa visão, a gente pode dizer que essa reprodução de fenótipos humanos, né, pessoas que se parecem, têm estatura, fisionomia, é fruto de um isolamento Reprodutivo. Porque as pessoas se reproduziram com pessoas semelhantes ao longo de gerações. Então a raça viria, não seria errado dizer que a raça viria de um isolamento populacional. Isolamento, por exemplo, quer ver? Ó, uma das coisas que o pessoal defende é que os Amish, por exemplo, provavelmente vão gerar uma raça nesse sentido, entendeu? Porque eles só se reproduzem entre eles. Os Amish são aqueles judeus hiper-ortodoxos que vem, sabe? Que tem até filme sobre isso. Tem um filme legal do Harrison Ford que você passa numa comunidade Amish. Hã? A testemunha. Isso, A Testemunha. Exatamente, é um filme bom. Dos anos 90, eu acho, né? E tem os Irish na Inglaterra. A mesma coisa. Então, como eles são isolados, mas aí qual é o mecanismo do isolamento? É a decisão deles mesmo, né, de não se reproduzirem com indivíduos de outros grupos. Então, eles só se reproduzem entre eles. Tá? Então, isso é o que alguns biólogos usam como exemplo para dizer, não, peraí, não é bem assim. Talvez a gente tenha um caso na espécie humana que vai gerar uma raça nesse sentido. Tá? Enfim, tem coisa bem complicada, tá? Por exemplo, tem uma concepção de raça que eu não coloquei aqui que se chama raça socialmente isolada. Tá? Então, isso acho que foi o Philip Kitcher, que é um defensor da cladística também, ele defendeu isso num artigo dele. Ele vai dizer o seguinte, olha, se você olhar para os Estados Unidos e observar que lá os negros não puderam reproduzir com brancos por causa da legislação, né? Então lá nos Estados Unidos você pode dizer que tem uma raça socialmente isolada, são os negros, entendeu? Eu não sei, não é muito a sério isso, mas enfim, é uma posição, tá? Ok? Então, aqui agora, tá, vai entrar então, todo mundo agora já sabe, existe um negócio chamado raça geográfica. Isso é basicamente biologia, tá? E quando a gente começa a falar em raça, a gente tem que estar sempre muito antenado pelo seguinte, o que esses caras estão falando de raça é subespécie, tá? E aí, às vezes a gente começa a falar de raça em seres humanos, tem que entender que se a gente está falando desse registro teórico, nós teríamos raças, os negros, os brancos, enfim, os amarelos seriam subespécies. E aí você tem que ver se encaixa, se adequa com essa concepção teórica. Entenderam? Tá? Então, mas um ponto importante aqui é o seguinte, essa concepção geográfica, ela é caracterizada como um tipo de pensamento, eles chamam de pensamento populacional. Tá? O que quer dizer isso? Tá? Quer dizer o seguinte, concepções populacionais de raça, elas são uma coisa importantíssima, em contraste com as concepções tipológicas, elas são anti-essencialistas. Isso é importante. Tá? Então, por isso está em amarelo ali. O pensamento populacional é anti-essencialista, ou seja, para um sujeito pertencer a uma raça, não é necessário que ele possua uma propriedade necessária e suficiente. Tá? Na verdade, o sujeito possui certas características como decorrência de pertencer à raça. Então, as propriedades, se tem propriedades, elas pertencem à raça, não ao indivíduo. Tá? Então, o pensamento populacionista diz o seguinte, se você tem as propriedades X e Y necessárias e suficientes, você pertence àquela raça. Tá? Então, a condição para pertencer à raça é o indivíduo possuir as propriedades.
No pensamento populacionista, não. Eu não preciso ter as propriedades necessárias o suficientes. Porque, raças, além disso, então, são concebidas como populações. O termo população nesse debate também é um termo hipertécnico, tá? Eu não entrei nesse detalhe aqui, tá? Mas só para a gente ter uma ideia, tem 3 tipos de população quando está se falando nessa discussão, tá? Deixa eu ver se eu me lembro. População como... E as coisas não são a mesma coisa, tá? São tipos de populações diferentes, tá? População teórica, tá? População de laboratório e população natural. Tá? Então, quando a gente está... Isso é uma coisa que, na minha cabeça, gerou muita confusão até entender isso. Tá? Então, quando a gente entra no registro da discussão genética, tá? Tem que perceber que existem essas distinções. Por quê? Porque boa parte do que os geneticistas fazem nos estudos deles cai aqui. É uma população teórica, não é uma população natural. Vamos dizer assim, mesmo que os dados tenham vindo de populações em determinadas regiões do planeta, né? Aí, se você olhar para esse aspecto, é natural. Mas os resultados que eles vão discutir aqui caem dentro do que se entende por população teórica, e não é a mesma coisa. Tá? E população de laboratório é o que os cientistas fazem com os bichinhos em laboratório, né? Então, tem os camundongos que eles usam lá no laboratório, os macacos, não sei o que. Isso é outro tipo de população. E essas coisas não se confundem. Então, tem que ter essas distinções para não confundir os tipos de população que a gente está falando. Tá? Eu falo isso porque quando eu fui ler a literatura desses geneticistas dos anos 70, foi bem difícil entender. Tá? Por quê? Porque eles jogam nos artigos deles, nos trabalhos deles, eles estão falando de população genética ou teórica e, ao mesmo tempo, eles estão falando de população natural. Tá? Sei lá, os europeus, os africanos e uma outra amostra de dados de onde eles tiraram. Então, se você não tem claro isso, dá um curto-circuito para entender a posição geral deles. Tá? E a posição geral desse povo, dos geneticistas, é dizer que não existem raças genéticas. Tá? Então, quando eles estão falando, eles estão dizendo, os negros, os europeus, a raça negra, a raça, sei lá, africana, não sei o que, eles estão falando nesse sentido. Aí, quando eles dizem não existem raças, eles estão falando isso aqui. Tá? O registro é outro. Então, gera um certo curto-circuito para entender a discussão. Tá bom? Ok, então, além do que? Então, pensamento populacional é anti-essencialista, as raças são concebidas como tipos de populações, e 3, é holista. O que quer dizer isso? Os padrões distintivos de características fenotípicas associados a uma raça são entendidos como padrões de grupos da população e não dos indivíduos. Entendeu? Assim, por último, é o seguinte: raças são diversas, porque a variação é algo desejável do ponto de vista populacional. Então, do ponto de vista tipológico, variabilidade não é uma coisa desejada. Né? Os traços têm que ser são definitórios por parte dos indivíduos para dizer que eles pertencem a uma raça. E aqui não. Tá? Então, vamos dizer assim, uma mudança de concepção de como pensar as raças bem significativa. Tá? Bom, aqui são 2 problemas, eu nem sei se eu vou falar isso aí, tá? 2 problemas com raça geográfica, ok? Tá? Assim como a tipológica tem problemas, todos têm problemas, tá? Teóricos. Tá? Raça tipológica tem problemas, raça geográfica tem problemas, cladística tem problemas, ecológica tem problemas e construtivismo tem problemas. Tá? Construtivismo racial. Então, esses 2 problemas aqui, tá? Eu acho que eu só vou mencionar eles. Tá? Variação discordante, geográfica discordante, e conceito de geográfica fenético. Tá? São 2 problemas que na literatura os
os teóricos discutem para mostrar por que a raça geográfica. Na verdade, um desses teóricos que tem muito interesse em explorar isso aí é a Andreasen, né? Como eu falei. Por quê? Porque ela mostra, olha, não dá para sustentar a raça geográfica por causa, eminentemente, principalmente desses dois problemas, tá? Além dos 3 gerais que eu falei que ela diz que tem, os 3 argumentos gerais contra qualquer tipo de raça biológica, tem esses 2 aqui. Tá? Então eu tenho que abrir mão de uma concepção geográfica. Daí se segue não exista um conceito ou não existam raças? Diz ela, não. Por quê? Porque tem o que eu estou oferecendo, que é a raça cladística ou filogenética. Entenderam? Tá? Então a estratégia argumentativa dela é. Não sei se vale a pena entrar nisso aí. Que horas são? 13h20. Então você tem até as 4? Um pouquinho antes, né? Tá? Então, rapidinho, tá? Então, qual é o primeiro problema? É o seguinte, variação geográfica discordante. Basicamente, o problema é o seguinte, para você individuar raças, você tem que recorrer a determinados traços, tá? E há uma relação diretamente proporcional entre o número de traços que eu uso para individuar a raça e a discordância entre as raças, tá? Se aumenta o número de traços, aumenta a variabilidade. Por causa disso, tá? Alguns dos teóricos, eles fazem o quê? Eles dizem que isso aqui é uma raça, aquilo lá é outra raça, eles nomeiam raças com base num número reduzido de traços, para não aumentar muito a discordância. Ok? Então, um problema parecido com o que ocorre com concepção tipológica também. Tá? Bom, o outro problema é o seguinte, é o fato do... Tem algumas coisas que estão no pé aqui que não está aparecendo, porque está no modo de apresentação. Tá? Então, o outro problema é o seguinte, é que... cadê? Isso aqui. Um conceito geográfico de raça, ele é fenético. O que quer dizer isso? Né? Estava na nota, ele recorre a professora bióloga, me ajuda aí. Fenético que tem a ver com traços visuais, né? Fenotípicos, tá? Fenótipo. Tá? Então, por isso, né, os feneticistas definem os táxons, né, as categorias, em termos de semelhança geral dos membros. E por isso, populações reprodutivas são agrupadas em raças com base em similaridades fenotípicas e genéticas. Ou seja, você fala dos táxons e aplica isso a raças, tem que ser o mesmo procedimento. E raças são agrupadas com base em similaridades fenotípicas e genéticas também. Então, o que acontece? Se eu sou um feneticista, e o conceito geográfico é fenético, eu tenho um problema. Qual é o problema? O problema é o seguinte, eles têm que escolher de modo arbitrário uma ou umas, 2, 3 características para definir o que é uma raça. Então o problema aí é um caráter arbitrário das características que eu vou eleger para definir uma raça. Entenderam? Tá? Então não tem outra maneira, vamos dizer assim, de eu fazer, porque se eu aumentar os traços fenotípicos, fica mais difícil. Então eu tenho que arbitrariamente delimitar uma ou 2, 3, sei lá, um número X de características fenotípicas para dizer o que é raça. Portanto, é um procedimento arbitrário. Tá? Então esse é um argumento que é usado para invalidar a concepção, ou atacar a concepção geográfica. Tá? Do segundo. Bom, então, acabou a raça geográfica, ok? Alguém tem alguma pergunta? Por favor. Alguma coisa que não ficou clara? Próxima concepção. Aí já é hoje, tá? Não é mais anos 30. É hoje, tá? O que está sendo produzido nos dias de hoje. Tá? Como eu disse, um dos filósofos se chama Kitcher, Philip Kitcher, e o outro, a outra pessoa que é importante aqui para falar disso, que é o filogenético, é Robin Andreasen. O nome difícil de falar. Robin Andreasen. Tá? Então, o que é uma raça ecológica? Tá? É do Kitcher, Philip Kitcher.
Diz o seguinte: raças são grupos de subespécies compostos de indivíduos fenotípica e genotipicamente similares uns aos outros por causa de um regime seletivo comum. É a definição que ele dá. Tá? Raça filogenética. Raças são concepções parecidas, eles têm certo detalhe, vai aparecer aqui quais são as diferenças, né, características comuns e diferenças entre eles. Raças são linhagens de populações reprodutivas razoavelmente isoladas, não precisam ser isoladas que nem a concepção geográfica. Tá? São razoavelmente isoladas. Sei lá eu, tá? Não tinha uma barreira, uma montanha gigantesca impedindo o isolamento daquela população. Tá? Bom, então, características comuns entre essas duas concepções. Elas são aperfeiçoamentos das concepções anteriores, tipológica e geográfica. Tá? Por quê? Porque elas são minimalistas. Tá? E elas são minimalistas por quê? Porque questionam a suposição racialista de que podemos inferir traços comportamentais e psicológicos a partir da raça. Isso é o que principalmente, eu não falei, né, eu pulei, os eugenistas faziam. Né? Então, como eu falei, os eugenistas são um desdobramento das concepções tipológicas. E o que eles faziam? Eles pegavam, faziam as classificações raciais e diziam, olha, por exemplo, Lombroso, que é um cara um eugenista extremamente importante no direito, né? Ele caracteriza os tipos de criminosos a partir dos traços das classificações raciais, né? E os comportamentos dos criminosos a partir dessas classificações raciais. Então você faz inferências, você infere comportamentos, por exemplo, um serial killer, um serial killer. Né? Você vai dizer que dessa perspectiva, né, é porque ele tem certas características, pertence a tal raça, não sei o quê, é isso que ele faria, entendeu? Ou um assalto, não precisa exagerar, falar de um serial killer, mas de um criminoso, de um assaltante, né? Então é mais típico pessoas de tal raça serem assaltantes porque essa raça tem tais características, entenderam? Então é isso que esses caras faziam. Por exemplo, já te dou a palavra, mas deixa eu ver se eu me lembro o que era o Galton. O que o Galton dizia? Ele dizia, você tem brancos, negros, e você tem aí os amarelos, e ele tinha um critério de classificação, né? Ele dizia assim, os brancos europeus são a raça melhor, vamos dizer assim. Tá? E os outros são raças pioradas. Né? Portanto, o que a gente tem que fazer? Incentivar branqueamento. Né? Ou incentivar a reprodução dos brancos. Né? Porque esses são melhores, são altivos, são destemidos, são bravos, são inteligentes, ao passo que os outros têm características intelectuais e morais negativas. Uma curiosidade, uma observação, essa literatura mais contemporânea, Sim. realismo teológico, você usou esse termo de raça teológica, a estratégia é definir uma raça de maneira mais geral, porque as definições são bem abstratas, né? Depois tentar distanciar isso, por exemplo, para raças humanas. Sim, esse pessoal aí já está mais preocupado. Não, na verdade, esses aí estão mais preocupados com raças humanas. Tá? Aí já não é mais uma preocupação eminentemente com espécies em geral. Essas definições mais abstratas, preocupados em definir raça humana. Eles estão... Essas raças humanas. Vale para outros tipos, outras espécies, mas esses autores eles estão mais preocupados com raças humanas. Mas seria uma raça humana do ser humano ou no ser humano existem raças diferentes? Essa segunda? Sim. Vai aparecer aqui, ó. Quer ver, ó? Aí, ó. Isso aí é uma maneira de você ver uma árvore filogenética da espécie humana. E depois você pode fazer... Depois você pode fazer a continuação, porque eu não consegui, né? Você pode fazer quando chegar no Sapiens, você pode fazer a continuação da árvore do Sapiens, entendeu?
E aí você tem as raças. Negros, brancos, amarelos. Se não, eu estou pensando alto, será que não há um risco de haver, nesse caso, algum tipo de problema de equivocação? No sentido de pessoas já estão usando o mesmo termo, mas com sentidos bem diferentes? Sim, é outra coisa. Parece que quando você define ou caracteriza a raça desse jeito bem abstrato, mais biológico, parece que já perde esse sentido mais político, histórico. Parece que estão falando de coisas diferentes. Parece que esse sentido mais biológico se enquadra bem para a descrição, classificação de grupos biológicos, de espécies, de espécies não animais, não humanas. Sim. Mas quando vai para o animal humano, parece que quando você fala em raça, você está falando de outra coisa. Esse problema acontece mais quando a gente está falando... O mesmo termo está sendo usado, mas está sendo usado de maneira diferente. Isso acontece mais, eu acho, quando a gente está no registro da concepção geográfica. Tá? Principalmente pelo seguinte, um detalhe que eu não falei aqui, eu falei só uma parte do detalhe que eu mencionei, que é o isolamento reprodutivo. Então, do ponto de vista geográfico, para você ter uma espécie, você tem que ter, além do isolamento reprodutivo, você tem que ter indivíduos que não podem cruzar com outros com indivíduos de outro grupo e gerar descendentes férteis. Então, o isolamento tem que proporcionar isso, entendeu? Eu acho que esse problema, estou chamando aqui de problema de equivocação, né? Assim, contemporaneamente, se você apresenta para um supremacista branco essa definição mais geral de raça, não sei se ele vai... Parece que ele está falando de outra coisa. Ele não vai aceitar, porque em geral esses caras são essencialistas, entendeu? Ou racialistas. Então ele não vai aceitar uma concepção cladística. Oi? Parece que tem uma equivocação. O supremacista está falando de outra coisa. Sim, provavelmente ele está falando, assim, eu diria que um supremacista vai estar falando do ponto de vista de um registro essencialista de raça. Eu vou mencionar duas hipóteses que podem acontecer no caso de um essencialista. Também essa discussão própria de uma disputa verbal. Tem aparência que estão disputando um conceito, mas eles estão usando... Sim, estão falando de outras coisas. É a mesma coisa quando, se você mudar de registro e começar a falar de raça do ponto de vista construtivo. Não tem nada a ver com o que os biólogos estão fazendo. Entendeu? É outro papo. Então, não apenas o termo, o conceito é diferente, como a ontologia de base é diferente. Acho que, do ponto de vista filosófico, me chama muita atenção também que as próprias definições que foram apresentadas, esse percurso que você fez, e o vocabulário ontológico modifica muito, né? Sim. Em termos de populações, aquele vocabulário mais metafísico. Sim. Tradicional, né? Coisa, propriedade, relações. Essa ontologia aqui ela já é consideravelmente diferente. Isso é um cuidado. Eu mencionei antes, por exemplo, quando eu estava lendo os textos dos geneticistas dos anos 70, eu tive muita dificuldade, numa certa altura, de entender o que eles falavam, pelo seguinte, que eles estão dizendo que não existem raças, mas eles fazem as pesquisas mencionando raças, raça branca, raça negra, só que o que eles estão fazendo? Quando eles dizem que estão falando da raça negra, da raça branca, da raça amarela, eles estão falando do ponto de vista antropológico, das classificações clássicas, a Blumenbach, essas coisas. Mas eles, biólogos, geneticistas, estão falando do ponto de vista genético, que é outra coisa completamente diferente. Então parece que tem, sabe, as coisas não... exatamente o que está falando, uma equivocação. Parece que as coisas não batem. Como é que o cara pode estar dizendo que pegou, né, os dados dos negros, os dados dos brancos europeus, fez a análise de variabilidade, a comparação fez a análise, jogou no computador isso e fez os cálculos da variabilidade genética e concluiu que não existem raças. Parece que tem um troço que não bate, né? Não bate bem aí. E o que não bate bem, uma maneira da gente explicar isso é dizer, não, eles estão jogando dois jogos de linguagem ao mesmo tempo. Né? Um jogo de linguagem, a palavra, a raça, pertence ao jogo dos antropólogos, né? e dos essencialistas, a la Blumenbach, dos tipologistas,
No outro jogo de linguagem, raça quer dizer genética, propriedade genética, entendeu? Então, assim, só tem uma aparência de estar falando a mesma coisa. É só porque a palavra é a mesma, mas na verdade eles estão falando de coisas diferentes. Você que defende, tem pessoas defendendo isso? Não, isso é, o que eu estou dizendo é o seguinte, é o que acontece se você for ler os textos dos geneticistas dos anos 70, entendeu? Eu acho que não tem sentido. É? Me parece que alguém me falasse da equivocação. O quê? Vocês não já tem intenção quando sendo falado de coisas diferentes ou conceitos diferentes. Sim, eles estão. Pela aparência do mesmo termo. A palavra, por exemplo, nesse caso aqui, que eu falei, dos geneticistas, a palavra é a mesma, só que eles estão tratando de coisas diferentes, entendeu? Raça é comum, mas o sentido atribuído E a mesma coisa quando tu pular para os construtivistas. Eles estão usando a palavra raça, mas a ontologia de base deles é outra coisa completamente diferente. Eles não estão falando de dados biológicos, tipos naturais, entendeu? Estão falando de tipos sociais. É outra coisa completamente diferente. Então, um pouco do trabalho que o filósofo tem que fazer, isso eu acho que é uma coisa que uma moral de um texto do Ron Mellon, que é um dos caras que discute isso aqui, é exatamente fazer vamos dizer assim, esse peneiramento dos termos no debate, entende? Então, quando o cara está falando de raça geográfica, ele está falando disso. É isso aqui que ele está falando. Quando ele está falando de raça social, é isso aqui. Raça ecológica é outra coisa, entendeu? uma visão panorâmica dos usos. Exatamente. Quando eu estava fazendo ciência social na rural, Ah. tinha uma distinção que eles davam para raça e etnia. E a raça, na biologia, a etnia é essa coisa mais Cultural. biológica. Fazer essa distinção. Uhum. Sim, tem, na literatura tem. Eu tendo a ver essa caracterização da raça do ponto de vista essa caracterização da etnia como recorrendo aos aspectos culturais, quase como sobreposta à concepção de raça construtivista. Porque do ponto de vista construtivista, a cultura e a sociedade são determinantes para se dizer se tem uma raça ou não. Entendeu? Então, na verdade, aí a noção de etnia quase que casa com a concepção construtivista de raça. Entende? Então, na verdade, do ponto de vista construtivista, a raça depende da cultura e das necessidades de uma determinada sociedade. Entendeu? E aí casa com a concepção de etnia. Mais alguém, hein? Oi. Não só fala sobre o homem delinquente, como também fala da mulher delinquente e a mulher normal. E Sim. pontua essas caracterizações ali no final do século XIX. É importante aqui no Brasil e para a legislação brasileira, especialmente na área criminal, tanto na parte do Código Criminal quanto da legislação de contravenção penal. E a gente vai observar na área de contravenção penal que todos os fenômenos relacionados à parte de cultura e ligada aos escravizados saídos são bastante identificados naquela delinquência, naquelas contravenções penais. Isso. Então, jogos de capoeira, brasileirismo, Exato. entendeu? A que eles fumavam, que é É uma cachimbinha comprida. Eu não sei, não lembro o nome dele. Ele faz a caracterização, aquela proeminência, o tipo no meio da testa, a largura da narina, Isso. entendeu? Da dimensão craniana. Ele vai fazendo uma tipologia, né, daquele indivíduo, identificando aquela prática com aquele fenótipo para a questão criminal. Exato. Ele deriva aspectos comportamentais dos traços fenotípicos. Geralmente é ligada muito pensado no homem, mas também. Não, para a mulher vale também. Vale também. Quer ver onde tem uma coisa muito rica aí sobre. Eu sempre falo isso porque assim eu fui ler, depois de ler toda essa literatura, eu fui ler e acabei escrevendo um texto sobre isso. Leiam Os Sertões do Euclides da Cunha. É genial, é exatamente isso. Tá? Ele tentando achar a raça típica brasileira. Né? Então tem até um capítulo que é a raça. Né? Então ele está lá discutindo, ele está procurando qual é a raça típica
brasileira. Aí ele faz um monte de discussões, né? As características, ele mostra, por exemplo, ele mostra, né? Ele constrói o texto dizendo, olha, como é que se caracterizou, ele vai introduzir um elemento nessa discussão que é importante, que é o relevo. Né? Então ele vai dizer, no Nordeste e no Norte tem um relevo assim, assim, assado, que é diferente do Sul. Isso influenciou nos tipos que tem no Nordeste e no Sul. Né? Então, aí ele vai dizer, o tipo do Sul, né, é mais altivo, mais corajoso, destemido, né? E o do Nordeste aqui e do Norte é mais preguiçoso, por causa do calor, por causa do relevo, não sei o quê. O calor faz com que essa pessoa seja mais lenta. Então tem um monte de derivações comportamentais que vão ser tiradas, e no caso do Euclides da Cunha entra a questão do relevo também, na formação do tipo racial, e aí ele deriva um monte de características comportamentais. Ao século XIX, até, sei lá, 1932, que é a Constituição do Vargas, quando ele introduz a questão da eugenia. Sim. E aqui, ele diz que a educação deve ser eugênica, para o nome. É interessante a gente... Isso na legislação? Legislação. Não sabia. Constituição de 34? Mas veja o contexto que tem entre a libertação dos escravos e toda essa, a migração. Sim. A migração que é incentivada e paga, né, pelo brasileiro, e todo o processo eugênico que vem sendo constituído. Sim. Aí, uma parte social, a parte jurídica, a parte econômica, um projeto, uma destinação. Vocês podem ver essas coisas, inclusive no cinema. Tá? Pega o cinema dos anos 70 norte-americano, como é que é caracterizado o chinês nos filmes de policial dos anos 70. Né? É o cara que lava dinheiro, tem lavanderia, é ligado à máfia, e ele é dono de lavanderia em geral, porque ele faz lavada de dinheiro. A lavanderia é só uma fachada para... Enfim, você está derivando, né, características comportamentais das pessoas a partir de uma caracterização racial. Ou seja, sendo racista. Óbvio. Você está sendo racista. Você falou isso em filme aí, tem um filme excelente sobre essa questão da tipologia da raça ariana, no caso da Segunda Guerra Mundial, né, dos alemães. O Anthony Quinn chama-se a 25ª hora. 25ª hora. Onde ele é judeu, cigano, é preso e é confundido não, ele é colocado como representante ideal em todas as suas medições da raça ariana. Não conheço. Sabe que eu nunca vi esse filme? 25ª hora. Você conhece? Ele é judeu e cigano, ele vai preso, e ele é colocado num parlamento. Sim. Ele é meio assim, faz um papel meio. Sim. Que não sabe o que está fazendo ali, mas ele é confundido com, tipologicamente, a raça ariana pura. Não conheço. Vou olhar. A outra, assim, em termos nossos, né, tocando a parte que nos toca brasileiros, né, na literatura, o outro texto maravilhoso para isso é o livro do Monteiro Lobato, O Presidente Negro. Né? Esse é maravilhoso. Maravilhoso nesse sentido. Para entender como que essa gente operava com essas coisas. Porque, assim, no Brasil, por exemplo, a intelectualidade brasileira massivamente foi eugenista, dos anos final dos 20, 30 para cá. Então, assim, Faculdade de Direito de São Paulo, Faculdade de Direito de Medicina, Faculdade no Rio de Janeiro, todos eram eugenistas. Todo mundo era eugenista. No Rio, na Federal, tem até o museu lá da craniometria, lá, né? que é a tese eugenista de medir as raças, né? Então tem os instrumentos lá. Bahia, enfim, todos, juristas, advogados, médicos, todos eugenistas. Então, literatura, aí na literatura você tem Monteiro Lobato, você tem Euclides da Cunha, tem mais um monte de gente aí. Aí você, lendo essas pessoas, vocês entendem como que se cunhou, como se moldou uma cultura eminentemente racista no Brasil. Né? Por quê? Porque quem participava desses movimentos eram os intelectuais brasileiros. Né? Renato Kell,
Aí vai, o cara lá que tem o nome da... Eu esqueço o nome deles, Renato Kell... Não é Saad, vou falar bobagem agora, não lembro o nome. É um cara importante aí. Enfim, então, lendo essa literatura, eu acho que assim, é muito esclarecedor para entender por que por exemplo, o pensamento jurídico brasileiro é extremamente racista, até hoje, né? Porque foi cunhado dessa tradição intelectual. Entendeu? Ok? Então, características comuns, tem mais alguns minutinhos a gente faz o trabalho, né? Então, características comuns desses dois conceitos, o ecológico e características comuns e características do conceito ecológico de raça. Tá? Então, do ponto de vista ecológico, a similaridade de diferenças usadas para individuar as raças podem ser adaptativas, elas podem mudar e se adaptar ao meio, né? Além disso, ele requer que os membros da raça sejam definidos com referência a poucas características. Tá? E as raças são populações simpátricas. Eu sempre esqueço o que é população simpátrica. É uma população numa mesma região que por algum motivo não cruza com outras populações. É isso? É, né? Ok. Bom, então... Deixa eu ver. A cadeira está pingada, né? Na frente passar. Oi? Não, a minha amiga, minha querida amiga, minha gostosa, minha talentosa, minha acadêmica. Ai, por que essa cadeira está pingada aí? Aqui é só para chegar enfim, no que é uma ramificação, tá? Uma ramificação cladística. Tá? Então, o raciocínio é o seguinte: se eu suponho que é possível representar, uma vez eu estava falando sobre isso, o César, meu colega, o César Schimmer, lá de Santa Maria, eu falei, cara, isso é uma prova do tempo, da existência do tempo. Isso aqui exige tempo, né? Uma extensão temporal. Então, aqui você tem um descendente primeiro, né? Aí veio uma população aqui, essa população se ramificou para cá, depois essa aqui se ramificou para cá e assim foi, né? Então, como isso aqui exige tempo, dizer isso é uma prova de existência do tempo, mas enfim, isso é piada. Tá? Então, o raciocínio é o seguinte: se eu suponho que é possível representar a evolução humana como um processo que se ramifica, tá? Então a classificação cladística pode ser adaptada para definir raça, e é isso que eles fazem. Tá? Então, Andressa, que é a defensora dessa concepção para discutir raças na espécie humana, vai fazer isso. Tá? Portanto, raças cladísticas são grupos monofiléticos, de novo um conceito técnico que tem a explicação aqui embaixo. Tá? Monofiléticos, de populações que se reproduzem de um modo razoavelmente isolado, não precisa ser completamente isolado. Tá? Então isso aí é como uma representação de uma árvore de ramificações. Aqui vocês têm A, B, C, D, E, são espécies que têm um ancestral comum. Tá? Veio daqui, se ramificou para cá. Tá? Essas A, B e C tem um ancestral comum aqui também. Tá? Então cada nó desse aqui cada partezinha dessa aqui é um nó que se ramifica e vai formando galhos, né, numa árvore, tá bom? Bom, aplicado à espécie humana funciona assim, né? Então você tem aqui um ancestral comum, veio aqui, se ramificou para cá, se ramificou para cá, esse veio para cá, deu no chimpanzé, esse que veio para cá subiu para cá, tem uma outra ramificação aqui se ramificou para cá, esse galho vai dar no Homo sapiens, que está aqui em cima. É assim que a gente usa para representar a evolução da espécie humana. Tá? E você pode pegar esse mesmo modelo e aplicar ele para caracterizar as raças humanas. Tá? Aí você pegaria o Homo sapiens e usaria. E é isso que esse pessoal tenta fazer. Tá? Os defensores da raça cladística. É o papel do
E embranquecimento da sociedade, o senhor está tentando converter aí, né? A gente acabou de falar disso. Na verdade, isso aparece na discussão, Marcelo. Mas não é. Aqui eu estou mostrando o que é uma concepção, uma certa concepção biológica que a gente chama de concepção cladística de raça. Tá? Entendeu? Mais ou menos. Fala, Pandora. O senhor tem uma pergunta aqui, Não, mas é por causa do barulho. certo. É porque o senhor estava falando aí sobre a questão de como a tipologia, né, ela é a base a base da cladística, né? Não, a tipologia não. A cladística vamos dizer assim, contrária a concepções tipológicas. Sim. Tá? Não, é isso que eu estava falando aí sobre a tipologia da concepção biológica de raça. Né? Sim, a cladística é uma concepção biológica. E aí eu queria saber assim, se essa tipologia, né, que a biologia utiliza para categorizar as raças, por exemplo, ela se encaixa no mesmo, seria a mesma pegada da tipologia que se faz, por exemplo, na concepção fisiológica de gênero. Eu não conheço. Para ser sincero, não conheço como é que isso se aplica para discutir gênero. Tá? Teria que ver, mas pode ser, viu? Estou falando sem conhecer. Não sei. Eu teria que ver como é que você faz essa discussão do ponto de vista do gênero para ver se é o mesmo procedimento. Porque é curioso, né, que haja concepções, por exemplo, biológicas, de sociológicas, vários grupos diferentes, como também, né, no caso da raça, Assim, falando sem conhecer, tá, Pandora? Sem saber do assunto, o que eu diria? Quando entra o debate sobre gênero, tá, o que acontece? Você tem que observar, a gente tem que observar que o registro muda, porque a discussão sobre gênero remete a uma discussão de questões sociais, e não mais de uma questão genética, né? Porque todos nós vivemos com a definição sexual geneticamente, mas a de gênero, daí você entra com uma discussão social. Aí não se trata de uma questão mais biológica no estrito senso, né, genético, mas de um âmbito. Por isso que por exemplo, a Sally Hesing, que eu falei que eu vou falar aqui no final, ela é interessante para essa discussão, porque a concepção de raça dela, ela tira das discussões de gênero, entendeu? Ela tem uma concepção sobre gênero e sobre mulher, e ela usa o mesmo modelo para discutir raça, e aí é com um embasamento social, entendeu? Essa sua abordagem, ela é mais metodológica nesse sentido? Oi? Essa sua abordagem, ela é mais metodológica nesse sentido de pensar os fundamentos da ciência da raça. Não entendi, peraí, vai lá, fala mais um pouquinho. Assim, então você escutou o que eu falei? Escutei, mas eu não, acho que eu não entendi. A abordagem que o senhor dá para a raça nesses trabalhos que o senhor faz, por exemplo, aqui eu dou? Tem um caráter metodológico? Como assim? De pensar os fundamentos... Sim, eu por exemplo, estou preocupado, vamos dizer assim, num primeiro momento. Aqui, para vocês, eu estou preocupado em expor o que é o debate, né? Fazer um mapeamento, apresentar o estado da arte. Né? O que se discute hoje, o que é a metafísica da raça e o que se discute nesse debate. Tá? É isso. Você tem concepção geográfica, concepção genética, concepção cladística, concepção ecológica, raça construtivista, tudo isso. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo. Agora, pessoalmente, no meu trabalho, eu estou interessado eu falei num outro evento que a gente teve, eu estou interessado vai aparecer mais adiante aqui, em estender a concepção eliminativista, que é do APA, tá? Vai aparecer aqui, logo na sequência, e ver se concepções não genéticas, biológicas não genéticas, como cladística, filogenética, e em especial o construtivismo racial, escapam da crítica eliminativista. Tá? Então, esse é o meu interesse. Na verdade, eu estou interessado em testar mais do que filogenética e raça ecológica, eu estou interessado na concepção construtivista de raça. Se uma concepção construtivista, e eu suspeito que não, isso talvez, se der, eu vou falar um pouquinho aqui, tem uma parte que eu falo sobre isso. Existem 3 problemas básicos na literatura, tá? A gente chama, os problemas são o problema da mudança racial,
o problema da não viagem, ou da viagem, né? Raças não viajam, é um problema, e o problema da realidade. Tá? Então, o que acontece? Eu estou interessado em, vamos dizer assim, que nem a imagem é, sabe aqueles testes que o pessoal faz sei lá, de garrafa de squeeze, né? Bota lá num torno e para ver se sustenta, até quando ele aguenta a pressão, né? Então, é mais ou menos isso que eu estou interessado em fazer. Eu estou interessado em impressionar o construtivismo racial para ver até que ponto ele se sustenta. Entendeu? Eminentemente. Eu quero ver se o argumento construtivista é consistente. E você é construtivista? Não, eu comecei na discussão como construtivista, mas tendo a ser um eliminativista. Né? Hoje a minha posição está mais para um eliminativista do que para um construtivista. Eu acho que o construtivismo cai dentro daquilo que de uma caracterização que o Boghossian faz no livro dele, que é o seguinte: as concepções relativistas e o construtivismo é um tipo de relativismo, tá? Elas parecem ser, para o conhecimento ele está discutindo, não do ponto de vista racial, né? Parecem ser uma boa explicação para o conhecimento, mas não são. Na verdade, elas têm mais problemas do que soluções. Tá? E aí o livro dele lá que ele discute é exatamente mostrando um monte de problema que uma concepção relativista do conhecimento incorre, tá? E não resolve. E a mesma coisa para o construtivismo. Tá? Então, eu entrei no debate, na discussão, com um espírito construtivista e fui nocauteado, vamos dizer assim. E aí eu estou mais hoje tendendo a ser um eliminativista do que um construtivista. Mas o construtivismo não é uma construção social? Então, como negar que essa construção existe? Você vai ver. Tá? Tem um monte de probleminha para resolver. Tá? E a coisa não é fácil, não. Tá? Ok? Todo mundo entendeu, então, como é que funciona esse troço de... Então, isso aqui da espécie humana, se nós chegarmos aqui, tem o Homo sapiens, a gente pode reproduzir esse modelo aí para fazer a árvore das raças humanas. Tá? Tem um ancestral comum aqui, aí vem, ramifica, e aí vai e cria as raças. Tá? A ideia é essa. Entenderam? Tá claro? Bom, então, isso aqui eu posso pular, tá? Vamos só falar isso aqui, intervalo. Então, qual é a diferença, no final das contas, entre filogenética ou cladística e raça ecológica? É o seguinte, elas têm coisas em comuns e elas têm diferenças, tá? Então, primeiro, as duas definem raça de modo histórico, ou seja, como linhagens de populações que se reproduzem de forma razoavelmente isolada, né? Então, aqui tem um período de tempo, né? Então tem um aspecto histórico aí envolvido, é isso que ele está dizendo, né? Porém, né, para a cladística, a genealogia é suficiente para definir raça, ok? Para a raça ecológica, a genealogia é uma condição necessária, mas não suficiente, porque nós precisamos de mais coisas. Nós precisamos de que, primeiro, que exista alguma distinção de caráter fenotípico ou genético entre as raças e que as populações raciais residuais misturadas, miscigenadas, sejam relativamente pequenas, não sejam que nem nós brasileiros, por exemplo, que é uma bagunça completa. Tá? Todo mundo junto misturado, como diz o ditado. Entenderam? Tá? Bom, então, isso aqui são as críticas à filogenética ecológica, ok? Então, uma primeira crítica vai dizer que essa aqui eu não vou falar, tá? Essa aqui é bem complicadinha. Então, a primeira é o seguinte: existe muito fluxo genético. Nós, brasileiros, temos muito fluxo genético, a gente cruza muito entre nós. Tá? Muito fluxo genético entre as populações reprodutivas humanas para distinguir linhagens evolutivas. Não dá. Tá? Você olha para o passado, teve mistura desde o início. Então, quem está criticando está dizendo isso. Houve muita troca genética, muita reprodução entre os grupos, logo você não consegue fazer isso aqui, né? Mostrar que, aqui teve uma ramificação para caber uma raça tal e aqui outra raça tal. Por quê? Porque todo mundo fica com todo mundo. Tá?
Pensão completa. Ok? Essa outra crítica aqui, que na verdade ela é muito contundente, ela tem 3 partes, mas eu vou pular. Ok? A primeira parte, segunda parte, terceira parte, depois tem as respostas, ok? Resposta à primeira crítica, tá? É o seguinte, essa do fluxo, do ponto de vista da discussão, parece ser a mais, é a mais forte, mas ela não é, vamos dizer assim, não é um nocaute, tá? Ou seja, a concepção cladística não cai por terra, tá? Por quê? Porque, segundo os defensores, no caso Andreasen, né, que é aquela bióloga filósofa que eu estou pressupondo aqui, existe desacordo sobre o significado dos dados que o Levontin, que é o biólogo, o geneticista que fez as primeiras pesquisas genéticas, usou. Tá? Então, tem muita crítica aos trabalhos do Richard Levontin, enfim, então uma das coisas é dizer, não, peraí, o que o Levontin verificou, a gente vai ver isso na sequência, tá? Ele fez, na verdade, o primeiro grande trabalho de genética é do Levontin, tá? Ele pegou lá um monte de dados genéticos e fez a análise da variabilidade genética desses grupos, tá? Então a pessoa está dizendo, não, peraí, os dados que ele usou não são muito confiáveis, né? E aí eles vão dizer, peraí, então se não são muito confiáveis, essa primeira crítica aqui não é muito séria, tá? Então basicamente é isso. Essa aqui eu vou pular, tá? Porque aí fica muito intenso. Vamos parar aqui, tá? Primeiro interstício reflexivo, tá? E aí depois a gente retoma, ok? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? A gente vai ter agora o coffee break lá fora. Para quem está online, no caso, a gente vai dar uma pausa aqui na apresentação. Quer dizer, a apresentação vai continuar, mas a gente vai dar uma pausa na apresentação. E aí quem está aqui presencialmente vai ter o coffee break e a gente volta por volta de 4h20, 4h25 no máximo. Tá certo? Tá bom. E no online a gente vai ter 2 partes da gravação, tá? A gente vai ter então uma gravação da primeira parte do curso e uma gravação da segunda parte do curso. E aí, Tânia?